Todas. Só tirar aqui a musiquinha. Sejam bem-vindos a mais uma noite de atendimento fraterno aqui na nossa casa, Centro Espírita José Grosso. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Então todos já conhecem o que é o atendimento fraterno. Bem, nós estamos aqui na parte que a gente conhece como Evangelho Terapia, que é a gente ouvir sobre o Evangelho, sobre a orientação da doutrina espírita. E hoje nós temos um tema bem interessante, que é o Espiritismo, o Consolador Prometido. Nós vamos fazer aqui uma leitura para que a gente possa nos preparar para a prece. Do capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 3, Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Isso está registrado lá em João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Com essa leitura nós vamos fazer então a nossa prece. Querido Deus, bondoso amigo Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em busca do alimento para a alma. Porque, Senhor, estamos sedentos do Teu consolo, sentimos necessidade dos esclarecimentos para as nossas dores, as nossas angústias. Por isso, Mestre, aqui viemos, encarnados, desencarnados, cada um de nós com uma necessidade em especial. E nós sabemos que Tu, nos conhecendo a cada um de nós, irá nos atender. Que essas bênçãos que ora se faz possam se estender aonde haja dor e sofrimento, aonde falta o amor e a fraternidade. Que essa luz possa, Senhor, chegar a cada coração, a cada lar, aonde for necessário, Senhor, que essa luz, que essa energia, que o Teu amor possa alcançar. Te pedimos de modo muito especial pela nossa facilitadora da noite de hoje, que ela nos traga de maneira simples, acessível, a mensagem para os nossos corações. Desse modo, certo, Senhor, da Tua presença amiga e com os corações abertos para Te receber, nós Te pedimos permissão para darmos por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Então agora, com vocês, nós vamos chamar aqui, vamos manter a calma, gente, vamos olhar aqui, nossa irmã já está sendo atendida, tá? Fiquemos calmos. Só a equipe lá trabalhando, tá, gente? Os demais podem vir para cá.
nossa irmã já será atendida. O pensamento de oração, gente, é muito importante. Façamos um Pai Nosso mental, uma Ave Maria, que os benfeitores certamente irão atendê-la. Bom? Que Jesus, nosso Mestre querido, possa nos ajudar, possa ajudar a todos os irmãos que necessitam da paz, do consolo, do esclarecimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse instante nós possamos nos unir na certeza de que o atendimento se faz, o amparo também, numa abrangência que não temos condições de avaliar. Derrama, Senhor, nesse instante as bênçãos necessárias nos vasos que se colocam à receptividade. Envolve de uma maneira especial aqueles que aqui foram trazidos para essa noite do Evangelho, ou seja, da evangelioterapia. É interessante a compreensão do Espiritismo como Consolador prometido. O Consolador prometido é a terceira revelação. E como terceira revelação, o critério, o cuidado, o bom senso com que Allan Kardec organizou para a nossa compreensão. A doutrina espírita é a ressignificação dos ensinamentos de Jesus. Portanto, as sequências trazidas pelas informações daqueles que partiram para o além, onde Allan Kardec, depois de elaborar inúmeras perguntas em vários estados, em vários locais, coleta
as respostas mais precisas para que possamos entender e compreender esse papel que é de consolar. Deixar o corpo físico e retornar à espiritualidade na consciência de que não existe ponto final. Que nesse instante, quando no livro A Gênese, no primeiro capítulo, traz as características do caráter da doutrina espírita. Então não temos como duvidar desse Consolador. Jesus usou de uma linguagem simples para trazer para nós as informações precisas para essa compreensão. Nos princípios básicos da doutrina, quando fala da reencarnação, que é um dos princípios, para que a gente possa compreender o porquê daqui estarmos, por que viemos e qual é a mensagem que vai edificar em nós, trazendo uma terapia consoladora para que possamos suportar os desafios. Jesus viveu os desafios, mas também ele trouxe ensinamentos que até hoje nós não temos como duvidar dessa certeza de consolo, e a doutrina espírita traz para nós, numa abrangência imensurável, os conceitos, dentro de um raciocínio lógico que cabe a cada um de nós que aqui está alcançar. A doutrina espírita é interessante que ela não tem preconceitos, nem com outros credos, nem com seres. O papel da doutrina espírita é acolher. E cabe àqueles que foram escolhidos. No ensinamento, muitos os chamados e poucos escolhidos, a gente fica apreensiva sem compreender. Porque na realidade não é apontando você, não. Todos são chamados, todos são convidados e somos nós que nos escolhemos. Vamos nesse instante viajar um pouco sobre as citações onde podemos reconhecer o esforço de Jesus para oportunizar em nós as possibilidades do Consolador, do consolar, do atender, do abraçar, mesmo que mentalmente. No mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós estamos aprendendo a servir para nos curar. O trabalho de auxílio ao necessitado é o medicamento colocado em nossa própria dor. Porque a dor, como diz o Espírito Amigo do Evangelho, ela é também um alerta, é um consolo. Porque se não aparecer um sintoma, um alerta, e nós temos que ir procurar a ação da medicina, como nós vamos identificar a dor? Nós estamos num planeta de provas e expiações e reencarnamos para, ora, expiar, ora, provar. Mas o consolo vem nos pensamentos ensinados. Quando você diz que está cansado, e ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei.
quando o desafio está lhe amedrontando, e ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Na parábola do semeador, ele mostra o esforço da semente fincada ao solo, passando por um processo de renascer, para que a semente renasça, para que se forme uma árvore ou uma planta menor, mas ela passa pelo o processo da maturação ali, para florescer, para ressurgir. Quando ele traz na história da samaritana, que ele fala para ela que se ela beber da água da vida que ele der, ela jamais sentirá sede. Ele traz para ela um consolo, porque ela vivia mergulhada na culpa, no sentimento de dor profunda, parecia que não tinha escapatória. E ele traz para ela não só o consolo de oferecer a água da vida, mas também da energia para que diluísse as culpas ali arquivadas. Aos discípulos desesperados, pescadores, ele estimula a jogar as redes no lugar adequado para que pudesse trazer os peixes. Em cada citação dessa, nós temos um estímulo, um incentivo para aqueles mais intelectualizados, comerciantes. Ele fala da pérola dentro da ostra. E aí nós vamos agora compreender na intensidade do esforço. E o mais interessante é que todos os exemplos oferecidos por ele estavam dentro. A semente dentro da terra. Os peixes dentro do rio, do mar. A água viva que ele se referiu, a samaritana, estava num poço. E a ostra também guarda a pérola. Nós podemos trocar em miúdos e armazenar tudo isso, esses conhecimentos, esses esforços dados por Jesus dentro de nós. Se Deus, a semente divina, está em nós e carregamos em nossa mente o psiquismo também divino e as leis gravadas em nossa consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas é também na questão 625, quando Allan Kardec pergunta qual seria o modelo e guia. E os Espíritos respondem: Jesus. Então, se Jesus dissera que enviaria um Consolador que ficaria eternamente, e a doutrina espírita montou-se de informações para que, à medida que vamos evoluindo, que vamos despertando a consciência, porque é a doutrina espírita um despertador. Mas nós só vamos entender o papel dela como consolador quando a gente aplicar o mínimo. E aí nós precisamos de uma potência muito grande na palavra pequena, mas na potência grandiosa, fé. Quando acionamos a alavanca da fé, nos vestimos da confiança para que possamos compreender coragem da fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Os desafios, eles surgem exatamente para testar aonde está
a capacidade que já somos de superação. E o Consolador, quisera eu poder trazer toda uma trajetória que a gente vai aos poucos assimilando desse Consolador. Então a Casa Espírita, precisamente hoje, quarta-feira, que abre as suas portas para um atendimento fraterno, para um acolhimento e para orientação. Cabe a cada um aproveitar o máximo, buscar nas frequências dentro de si, tentar assimilar as faixas vibratórias de cada um de nós, aqueles mais sensíveis, com a floração mais sensível, passa por alguns apuros, mas não vamos desistir, porque é um desafio nos convidando à abrangência de compreender o processo do autoconhecer-se para sentir um Consolador. Nós só vamos sentir esse consolo quando nós experienciar, quando nós experimentar. Às vezes, a gente se atropela tanto quando chega um pequeno desafio e a gente nem se dá conta que somos nós a dimensionar. Se nós buscarmos as gotas homeopáticas do Evangelho, como nós gostamos de falar, a riqueza, lá tem tudo. Esses dias estudando sobre as leis morais, e aí ficamos refletindo, quando no Livro dos Espíritos, que é a essência da doutrina, do Consolador em si, na primeira parte do livro, nós temos a gênese planetária, a gênese, a criação, a organização de como tudo Allan Kardec trouxe para trazer para nós a certeza de que, ao estudar e absorver, nós vamos entender. Na segunda parte, ele traz, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, como um manual de instruções. Ele mesmo dissera que todos nós somos médiuns ou medianeiros dos intercâmbios entre os dois planos da vida. Porém, tem uns que são mais ativos. No caso da nossa irmã, que recebeu, alguém pediu socorro, e ela ainda, sem a propriedade da canalização da forma que não lhe fizesse sofrer, passou. Mas para todos nós foi um aprendizado, foi uma maneira do Livro dos Espíritos, a essência do Evangelho, e traz as leis. Por que nós sofrimos? Porque nós estamos ainda impregnados dos erros de outrora. E eis o sofrimento, porque ainda não sabemos administrar os desafios a contento, para que o consolo possa nos alcançar. Na quarta parte nós vamos ter céu e inferno, porque o céu e o inferno não é um local propriamente. Existem as faixas de vibrações. Se nós estamos vibrando numa situação caótica, de muitos tormentos, porque nós fazemos a abertura dos canais para as ligações de acordo com o nosso estado. Então vamos sair das frequências que nos levam para baixo. Se nós tivermos que ir ajudar alguém para um resgate, que nós tenhamos as condições precisas para acolher. E eu gosto de repetir, eu demorei muito a compreender aquela questão: se tiver no telhado, não desça. E eu entendia de uma maneira
material mesmo. Mas como? Se você está num telhado e não descer, ficar preso no telhado, aí nós vamos entender a alegoria das metáforas de Jesus. Estar no telhado significa estar numa frequência de vibrações. E depois nós vamos entender quando ele diz: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, subirá as montanhas. E aí eu ficava, aliás, transportará as montanhas. E eu ficava, vinha na minha mente as montanhas realmente. Mas agora a gente entende, graças à doutrina esclarecedora, que essas montanhas são os desafios que vêm para nós enfrentar. E quando agora a gente estuda, subir montanhas orando, para que saibamos descer servindo. Porque hoje nós compreendemos que servir é curar-se. Então vamos servir para nos curarmos. Todos nós podemos servir, principalmente a si mesmo. Quantas vezes a gente corre para ir fazer algo sem estar devidamente capacitado? Não é errado, mas às vezes tem as consequências. Como na lei de liberdade diz, que nós podemos tudo, porém nós temos que estar ciente que temos consequências. Então, a doutrina espírita, ela traz para cada tropeço, ela traz a resposta. Nós é que às vezes temos as dificuldades de assimilação. Então, quando Allan Kardec traz, no capítulo 1 do Evangelho, eu não vim destruir a lei, e traz no capítulo 4 sobre nós temos que renascer. Aquele que não renascer de novo não progride. Mas nós podemos renascer através dos processos reencarnatórios, sim. Mas o que mais interessante nós descobrimos estudando a doutrina é que nós podemos renascer aqui e agora. Mas como assim, Mariazinha? Transformação moral. Transformação de hábitos que não faz sentido para a nossa evolução. No capítulo 5, é o maior capítulo do Evangelho, que traz as bem-aventuranças, porque consolados. Olha aí. Olha aí a promessa do Consolador. E é no capítulo 6, como a nossa companheira leu aqui o trecho da abertura, que está a citação. Eu vou estar com meu Pai, mas enviarei um outro Consolador, que permanecerá eternamente convosco. Então, na realidade, o que nós podemos... A doutrina espírita traz esse esclarecimento profundo. Ela abraça todos os credos. Ela não tem rituais, não tem sacerdócio. Quer dizer, todo aquele que estudar e se transformar pode perfeitamente auxiliar como consolo, mesmo sendo uma pessoa que não tem um intelecto aguçado, porque o intelecto ele é razoável para que nós tenhamos bons empregos, para que nós possamos saber viver, mas também nós temos que ter a consciência de que, se não trabalhar a espiritualização, nós estamos fadados a retornar à espiritualidade com muitos devedores, com muitos débitos, que foi como aqui chegamos e como aqui estamos.
Temos que ter uma consciência de que tudo que nós adquirirmos aqui em termos materiais permanecerão aqui. Mas tudo que nós adquirimos em termos espirituais, isso é o que é o consolo. Nós podemos armazenar na nossa bagagem e retornar à espiritualidade com segurança de que estamos retornando à casa do Pai com uma sensação de dever cumprido. E é isso que a doutrina traz para nós. O beabá da doutrina, o blá blá blá, a repetição dos ensinamentos que nós trazemos sempre é para que nós possamos compreender que o processo de cura está em nós. Nós somos médicos, como diz Joana, todos nós temos um terapeuta particular. Mas o que é preciso? Amor. Porque o amor é a medicina da alma. Isso é consolador. É lógico que nós não devemos descuidar dos atendimentos médicos, é lógico que nós não devemos deixar de fazer o nosso check-up, de procurar. Mas nós podemos muito nos processos de autocura. E o maior consolo que nós podemos receber é essa certeza. Temos a frequência de Deus dentro de nós, disse Jesus. Ele dissera: brilhe vossa luz. Gente, vai passar. Desculpem, vai passar. Vamos pensar em Jesus. Vamos ouvir aquela voz, aquele comando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estende mãos dadivosas sobre nossa cabeça. Ele derrama bênçãos imensuráveis. Que nesses instantes aqueles requisitos dos fumantes que fomos outrora possa ser transmutado, transformado, a fim de que possamos sentir esse consolo que edifica e que ameniza as nossas imperfeições. Somos todos, se nós fôssemos já perfeitos, nós não estaríamos aqui. E aí nós lembramos aquela historinha que está no Evangelho, não lembro agora o capítulo, que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. E Divaldo Franco foi visitar um companheiro que estava hospitalizado, e lá eles conversaram, ele consolou, ele aplicou paz. E quando ele estava indo embora, o Senhor disse: não, Divaldo, você não vai sair daqui sem não ler um trecho do Evangelho para mim. E aí pega o Evangelho e entrega para o Divaldo. Divaldo: não, abra e me entrega que eu leio onde você abrir. E aí ele abriu. E era exatamente nessa parte: se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí quando terminou, Divaldo: pois é, que coisa, né? Eles: pois é, Divaldo, eu preciso me tornar um homem de bem, né? Aproveitar, deixa. Então, se todas as vezes que a gente despertar para uma consciência de um consolo de estagiar na terra, para um aprimoramento, e aí eu não sei, gente, eu nunca sei onde foi que eu li ou eu ouvi uma expressão. Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E isso é evolução. Às vezes a gente diz: meu Deus, de novo essa situação?
porque você não extraiu a lição, o aprendizado. Então, tem o dito popular que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu vou amenizar e dizer que água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Então, quando as nossas antenas psíquicas captam alguma dor, a facilidade da gente sentir essa dor é porque ela também está em nós. E aí a gente, oh, uau, vai auxiliar, porque o trabalho de auxílio outro é o medicamento colocado na sua própria dor. Então, quando o Espírito Amigo fala que a dor é um alerta, e até a dor, ela é amor. Porque se ela alerta que nós estamos precisando de fazer uma consulta ou uma, como é que a gente chama? Um check-up. Vem algo para denunciar. Porque nós somos preguiçosos, cá entre nós. E muitas vezes precisa de uma sacudida para que a gente possa se alertar. Porém, quando a gente mergulha na compreensão dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós vamos nos restaurando, nós vamos nos confortando, reforçando as nossas resistências. E quando chegar um desafio, ao invés de a gente descambar, a gente enfrenta, né, como uma, vamos dizer assim, às vezes o desafio, ele é até um crédito. Nós é que não sabemos interpretar. Nós achamos que, às vezes, estamos num trabalho onde tem alguém puxando o nosso tapete o tempo inteiro. E ao invés da gente saber lidar com esse fenômeno, vamos dizer assim, aí a gente passa a ter raiva da pessoa, passa a querer sair do emprego. Vamos fazer todo o possível para transformar os nossos trabalhos numa escola, num aprendizado. Porque se tivermos condições de fazer algo para sair, tudo bem. Mas às vezes a gente volta para a mesma situação. Então, por que não aproveitemos? Porque a evolução, ela acontece. Quando você não for mais necessário em determinado local, aí aparece. É o pensamento quando diz, quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. O aprimoramento se faz à medida que nós vamos trazendo essas sementes que aprendemos à luz da doutrina para semear em nós a prosperidade. Se a gente observar a parábola do semeador, ela é belíssima. E Jesus ainda oportuniza 4 tipos de solo. Então cabe a nós a se questionar, meu Deus, que solo eu já sou? E aí nós vamos trabalhando a semente que está dentro de nós. Se nós formos imaginar quando ele diz para os pescadores, porque ele falava a linguagem de acordo com aquele que ia receber o auxílio. Nós estávamos estudando e deparamos com aquele ensinamento que depois da crucificação, depois da ressurreição em si, ele foi consolar na estrada de Emaú os discípulos, sofrido, queixoso, e ele conversou com eles e eles não perceberam que era Jesus. Dr. Bezerra diz que quando ele saiu, a primeira mulher não foi Madalena, foi a Maria Santíssima.
Antes da Madalena vê-lo, Maria Santíssima já tinha tido o encontro com ele. É uma mensagem belíssima, chamada Rainha dos Anjos, se alguém quiser encontrar na internet, que é a mensagem do Dr. Bezerra. E lá na hora da crucificação, que ele pede, sim, quando ele buscou a mãe, depois da ressurreição, ele disse: mãe, ajude-me a conquistar a humanidade para o Pai. Mas Maria, dentro do seu silêncio de apoio na totalidade a Jesus, até hoje ela trabalha no silêncio, mas a humanidade inteira sabe que ela é a mãe de todos nós. Quando ele ainda na cruz, conta-nos Amélia Rodrigues, que 3 entidades se aproximaram, uma dizendo que era a fé, mas que ia desistir de permanecer na terra, porque ele deu todas a sinalização e a humanidade não acordou, não despertou. A outra disse que era a caridade e disse que também não queria permanecer, porque ele fez tanto e nós na ingratidão não reconhecemos, não nos melhoramos. A outra disse que era a esperança e disse que também não podia permanecer, porque as pessoas estavam desalentadas e as pessoas não despertavam para um consolo que ele tinha desde os primeiros momentos trazidos para nós. Ele as ouviu, ficou em silêncio, ergueu os olhos e disse: Pai, envia-me o anjo da misericórdia. E quando a entidade chega, ele diz: entrego-te a fé, a esperança e a caridade, para que continue auxiliando a humanidade. Gente, isso é muito consolador. E o que a gente faz? Aí vem a outra questão que nós temos que nos preparar para o tão chamado Setembro Amarelo, que traz a questão dos suicidas. Mas nós sabemos que a questão dos suicidas não é só em setembro. Setembro é que eles criam as campanhas, mas nós temos que se preparar desde já, desde agora, para que outros não se deixem desanimar-se diante do desafio e nem fugir da porta falsa da morte, onde depois eles descobrem o prejuízo que causaram a si mesmo. Então, oremos e vamos acolher aqueles que entram na depressão, porque quando a gente baixa a frequência, a gente entra no desânimo e daí chega a pressão e nós vamos fazer a sintonia com aqueles que estão sofrendo. E ao invés da gente se preparar para o ajudar nos resgates, nós vamos nos entregando e a fraqueza se faz e aí o desânimo acontece e nós caímos nas tentações. Viver é uma alegria constante, mesmo que não tenhamos dentro das conquistas que gostaríamos na terra, mas nós vamos conquistar para dentro de nós essa força, essa perseverança, junto com o Consolador prometido, trazer para nós toda a confiança, vamos dizer assim, a alegria de viver, porque viver é o bem maior.
Vamos doar amor, porque quem doa amor nunca está só. E como dissemos, a dor, o amor é a medicina da alma. Então o processo de autocura está em nós, se nós aprender a amar a si mesmo. Não é egoísmo. Quando a gente ama a si mesmo, nós temos muito mais condições de amar o outro, de auxiliar o outro. E Jesus ensina, primeiro eu preciso me fortalecer para que eu possa servir e curar. Então, como é que está o tempo? Sim. Então, essa era uma conversa fraterna que nós trouxemos. Extrair as gotas homeopáticas do Evangelho. E a cada mensagem que a gente vai sorver, vai sentir, nós vamos dizer para nós mesmos, é o Consolador em nós, é Jesus nos amparando. No livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, nós estávamos lendo aqui, o primeiro capítulo do livro chama Jesus e os Desafios. E ele estava só trazendo para nós, como modelo e guia, o aprendizado para que nós pudéssemos sentir que ele nunca nos afastou de nós. E a doutrina espírita, ela fielmente, ela traz as gotas homeopáticas do Consolador. Bebamos, vamos sorver a cada instante. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã, as palavras, pelo esclarecimento da noite de hoje. E hoje, nós que tanto colhemos bênçãos nesta casa, orientações, nós também podemos doar as nossas energias, os nossos pensamentos, e dizer a Jesus: Mestre querido, quantas bênçãos derramaste sobre todos nós aqui na noite de hoje, Senhor. Toma nas tuas mãos, através dos médicos, dos trabalhadores do plano maior, as energias que ora são doadas por cada um de nós. Me ampara, Mestre querido, envolve carinhosamente todas aquelas mentes conturbadas que aqui vieram. Quanta dor, Mestre querido, quanta solidão, quanto desespero, Senhor. E hoje, Senhor, pelas mãos abençoadas dos trabalhadores desta casa, que envolve a cada coração, recebe um alívio, recebe um amparo, recebe os esclarecimentos necessários, trazidos pela doutrina dos Espíritos, que aviva as nossas mentes sobre a mensagem do Evangelho de Jesus. Mestre querido, fortalece em nós a nossa fé cambaleante, Senhor. Fortalece em nós a disposição de seguir firmes e fortes,
nesta seara bendita. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a José Grosso, trabalhador maior desta casa, que não desampara, que acolhe, que fortalece aqueles que aqui vêm, e aos trabalhadores daqui. Coragem, meus irmãos, coragem para vencer a vocês mesmos, porque o Cristo nunca nos abandona, Ele sempre está ao nosso lado, mas é necessário que possamos abrir as portas dos nossos corações e das nossas mentes, para que Ele possa penetrar. E assim, Senhor, agradecidos pelo Teu amparo, pelo Teu auxílio, pelas energias aqui derramadas, e por tantos amigos e irmãos desencarnados que aqui foram acolhidos e conduzidos aos hospitais, às escolas no plano maior, nós Te agradecemos e Te pedimos a permissão para darmos por encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,